Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Viviane e vamos à aula de matemática dessa semana. Na próxima segunda-feira, comemoramos a independência do Brasil. A independência se constrói a cada dia com o nosso compromisso por um Brasil melhor. Vamos relembrar um pouquinho da aula anterior? Na aula anterior, nós estudamos sobre dízimas periódicas. Um número racional pode ser escrito na forma de número decimal. Quer dizer que um número em forma de fração pode ser escrito em forma de um número com vírgula. E nós temos essas duas situações. Ou ela é finita ou ela é infinita. Então, nós temos aqui 7 décimos é igual a 0,7. Então, quando eu divido 7 por 10, eu tenho esse resultado. 143 centésimos é igual a 1 inteiro e 43 centésimos. 4 quintos é igual a 4 dividido por 5. Lembrando, a fração representa uma divisão. E o resultado dessa divisão é igual a 0,8. 17 oitavos é igual a 17 dividido por 8, que é igual a 2 inteiros e 125 milésimos. Nesses exemplos, a forma decimal é finita. Por quê? Quando eu faço as divisões, elas são divisões exatas, ou seja, o resto é zero. Então, quando eu chego no resto zero, eu acabo a divisão ali. Então, por isso que essas são representações finitas, certo? Agora, 5 nonos é igual a 0,555 reticências. Essas reticências indicam que o 5 vai se repetir indefinidamente. 14 terços é igual a 4,6666 reticências, quer dizer que o 6 vai se repetir indefinidamente. 12 33 avos é igual a 0,363636 reticências. Quer dizer, nesse caso aqui, que o 36 vai se repetir indefinidamente. Nesses exemplos, a forma decimal é infinita e periódica. Infinita por causa das reticências e periódicas porque vai ter um número que se repete. Esses números são chamados de dízimas periódicas. Então, quando eu tenho uma representação infinita e que tem um período, um número que se repete, nós dizemos que são dízimas periódicas. Em 4,666, o período é 6. Por quê? É o 6 que se repete. Em 0,363636, o período é 36, porque quem se repete é o 36. Aqui nós temos esse exemplo. Menos 7 onzeavos é igual a menos 0,636363. Então, como que eu obtenho essa dízima periódica? Eu vou dividir o 7 por 11. Quando eu divido 7 por 11, não dá para dividir, porque 7 é menor que 11. Então, eu coloco 0, e aumento 0. 70 dividido por 11 dá 6. 6 vezes 11, 66. 70 tira 66, sobra 4. Já coloquei a vírgula, não tenho mais ninguém para baixar, então vai aumentar o 0. 40 dividido por 11 dá 3. 3 vezes 11, 33. 40 menos 33 dá 7. Não tenho mais ninguém para baixar, aumento o 0. 70 dividido por 11 dá 6. 6 vezes 11, 66. 70 tira 66, 4. E assim vai. Nós percebemos que vão se repetir sempre o resto 4 e o resto 7. E aqui no resultado sempre vai repetir o 6 e o 3. E essa conta nunca chega ao fim, por isso que a gente coloca as reticências, porque eu nunca vou ter resto zero. Ela não é uma divisão exata, ela é uma divisão inexata. Na dízima periódica, menos 0,636363, o período é o grupo 63, que se repete e a representação abreviada desse número é menos 0,63.
Então, eu posso tanto representar a dízima periódica dessa maneira, como dessa aqui. Esse traço que vai em cima apenas dos números que se repetem, certo? Essa dízima é uma dízima periódica dita simples. Por que ela é simples? Porque o 63, que é o período, começa a se repetir logo após a vírgula. Vamos olhar esse outro exemplo. Vamos observar a seguinte dízima periódica: 12,1, 45, 45, 45. Nela, o período é 45 e o algarismo 1, que ocupa a casa dos décimos, não se repete, portanto, não pertence ao período. Nesse caso, a dízima periódica é chamada de composta. Então, nessa dízima, a dízima simples é a que o número começa a se repetir depois da vírgula. Na seguinte, eu tenho o 45 que vai se repetindo, mas aparece esse número 1 que ele não se repete. Então, quando aparece algum número que não se repete depois da vírgula, essa dízima é uma dízima periódica composta. Em uma dízima periódica, a parte que fica à direita da vírgula e não compõe o período pode ou não existir. Caso exista, ela determina uma dízima periódica composta. Caso contrário, trata-se de uma dízima periódica simples. O que quer dizer? Que se depois da vírgula tiver algum número que não se repete depois, ela é uma dízima periódica composta. Se não tiver esse número, já começar a repetir depois da vírgula, ela é uma dízima periódica simples. Vamos lá? Então, fazendo as divisões aqui, ó, menos 13 nonos é igual, faltou o sinalzinho de menos aqui, menos 1,444. Bom, essa é uma dízima periódica simples, porque o número começa a se repetir após a vírgula e o período é 4. E eu posso representar por 1,4, o tracinho só em cima do 4, porque é só o 4 que se repete. AB, 25/33 é igual a 0,7575, infinito. Bom, essa é uma dízima periódica simples, porque o 75 começa a se repetir logo após a vírgula. O período é o 75 e eu posso representá-la assim. O tracinho fica em cima do 75. Então, para não ficar repetindo 75 várias vezes, eu posso representar a dízima periódica assim. C. 114/45 é igual a 2,5333. Essa é uma dízima periódica composta, por quê? Aparece esse 5 aqui que não se repete. O período dela é o 3, porque é só o 3 que se repete. E eu posso representá-la assim, ó, 2,53. Porém, o tracinho fica só em cima do 3, porque somente o 3 é o período dessa dízima. E esse 5, que não se repete, indica então que essa dízima é uma dízima periódica composta. Nessa aula, nós vamos estudar sobre a fração geratriz. A fração geratriz é aquela que dá origem a uma dízima periódica. Então, olha, 3 nonos, essa é a fração geratriz da dízima 0,333, certo? 17,99 é igual à fração geratriz, essa é a fração geratriz dessa dízima. E aqui embaixo, 278 sobre 999 é a fração geratriz dessa outra dízima aqui. Bom, como que nós obtemos essa fração geratriz? Então, quando nós temos uma dízima periódica simples, nós fazemos de uma maneira. Quando nós temos a dízima periódica composta, é de outra. É importante vocês estarem anotando esse resumo no caderno de vocês para poder estar resolvendo os exercícios. Bom, então nós temos essa dízima periódica aqui, ó, 0,222 infinito. Quem que eu coloco para obter a fração geratriz? Primeiro eu coloco a parte inteira e o período. Então, quem que é a parte inteira e o período? Seria aqui o 0,2. Mas como a gente não escreve 0,2, a gente só usa 2, então por isso que aqui só apareceu 2. Depois eu faço menos a parte inteira, que é a parte que vem antes da vírgula. Como aqui é 0,
coloco 0. Então, primeiro eu coloco essa parte, 0,2, ou só o 2, porque o 0 à esquerda não vale nada, menos a parte inteira. E embaixo, eu vou olhar, o período é igual a 2, então quem se repete? O 2. O 2 só tem um algarismo, então eu vou colocar 9. Então, só tem um 2, só o 2 que se repete, então eu vou colocar um 9. Então, 2 menos 0, 2. E copio 9. Então, 2 nonos é a fração geratriz de 0,2222 dessa dízima periódica. Vamos a mais um exemplo. Então, essa dízima periódica também é uma dízima periódica simples. Por quê? O 13, que é o período, ele começa a se repetir logo após a vírgula. A diferença é que nessa aqui eu tenho uma parte inteira, certo? Bom, então para nós encontrarmos a fração geratriz, nós vamos pegar a parte inteira e o período. Então, quem que é a parte inteira? O 34 e o período 13. Então, ficou 3.413, certo? Depois eu vou fazer menos a parte inteira, que é o número que vem antes da vírgula. Quem que vem antes da vírgula? 34. Então, menos o 34. E embaixo, o período, o número que se repete é o 13. O 13 tem 2 algarismos, então eu vou colocar 2 noves. Então, 9, 9. Fazendo a conta, 3.413 menos 34 vai dar 3.379 e eu copio 99. Então, essa aqui é a fração geratriz dessa dízima periódica. Então, toda vez que for uma dízima periódica simples, a gente percebe que aqui no denominador só vai aparecer o 9. E o número de noves que vai ser de acordo com o período. Como aqui 13 tem 2 algarismos, tem 2 noves. Se fosse 3 algarismos que se repetissem, então eu teria 3 noves e assim por diante, certo? Agora, o próximo exemplo é sobre uma dízima periódica composta. Como é que eu sei que ela é composta? Porque depois da vírgula aparece esse 3 aqui, que ele não se repete, ele não faz parte do período. Como que eu vou escrever a fração geratriz? Vamos lá. Então, números que não se repetem no período. Então, nós vamos pegar o 6, o 3 e o 7, que é o período. Então, eu vou pegar tudo o que não se repete, até a primeira parte que se repete. Como é só o 7, só vai aparecer o 7, então vai ficar 637. Depois, nós vamos tirar os números que não se repetem. Então, eu vou pegar o 6 e vou pegar o 3 que está depois da vírgula, porque são os números que não se repetem, 63. Põe lá. Então, primeiro é até o período, né? Então, o período é 7, então 637, menos os números que não se repetem. Então, quem que não se repete? O 6 e o 3. Então, 63, certo? Embaixo, quem que é o período dessa dízima? É o 7. Período é igual a 7, o 7 só tem um algarismo, então eu vou colocar 9, certo? 9, então, só vou ter 1. Depois, um algarismo que não se repete depois da vírgula. Aquele número que não se repete depois da vírgula é o 3. Então, só tem um algarismo. Então, eu vou colocar 0. Por isso que apareceu 90. Então, 637 menos 63 dá 574 sobre 90. Então, essa aqui é a fração geratriz dessa dízima periódica. Parece difícil, mas é só vocês prestarem atenção e praticar. Matemática a gente não consegue aprender só ouvindo e vendo. Nós temos que fazer, certo? Então, por isso, nós vamos resolver alguns exercícios a seguir. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Então, nós temos
essas dízimas periódicas, ó, 0,333, essa outra 1,454545 e essa outra aqui 0,2444. Primeira coisa que a gente tem que fazer, ela é simples ou é composta? Então vamos ver. A letra A é simples, por quê? O 3 começa a se repetir logo depois da vírgula. A B, o 45, também começa a se repetir logo depois da vírgula, então ela é simples. Agora a C, eu tenho 2 e depois que começa a se repetir o 4, então ela é composta. Então vamos lá. Primeiro, para achar a dízima a fração geratriz, nós vamos pegar a parte inteira e o período, certo? Então vai ficar o 0,3. Coloco o 0,3 aqui. Depois, eu vou pegar só a parte inteira, que nesse caso é o 0. Então, vai ficar menos 0, certo? Agora, quem que é o período? O período é 3, então só o 3 que se repete. Quantos algarismos tem o período? Um só. Então, se eu tenho 1, eu vou colocar um número 9. Agora, eu vou resolver. 3 menos 0, 3. E o 9, eu só copio. Então, vai ficar 3 nonos. Mas 3 nonos são números que é uma fração que vai dar para simplificar. Por quê? Eu tenho 3 e 9 na tabuada do 3. Então, eu vou dividir 3 por 3 e 9 por 3. Então, 3 dividido por 3 é 1. 9 dividido por 3 é 3. Então, essa aqui vai ser a fração geratriz dessa dízima periódica, certo? Vamos lá à letra B. Então, na letra B, eu vou pegar a parte inteira mais o período. Então, vai ficar 1 e o 45, porque depois o 45 se repete. Então, essa parte eu vou colocar lá em cima da fração. Depois, eu vou fazer menos a parte inteira, que é o número 1. Menos 1, certo? Agora, o período. Quem que é o número que se repete? 45. O 45 tem 2 algarismos, então eu vou colocar 2 números 9. Então, agora eu vou resolver 145 mais 1 dá 144 e copio 99. Não dá para simplificar, certo? Então, vai ficar essa dízima periódica igual... Perdão, gente, aqui é 145. Não, perdão, tá certo. A Pro já tá louca. É 144 sobre 99 vai ser a nossa fração geratriz dessa dízima periódica, certo? Agora, nós vamos à letra C, que é uma dízima periódica composta. Ela muda um pouquinho. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos pegar, igual nós fizemos em cima, a parte inteira até a parte que aparece o número que se repete. Como é o 4, então nós vamos pegar até o 4. Então, vai ficar 0,24. Depois, nós vamos pegar a parte inteira, o número que vem antes da vírgula, até o número que não se repete, que é o 2. Então, vai ficar o 0,2. Então, coloco o 0,2 lá. Depois, eu vou olhar. Quem que é o período? O período é o 4. O 4 tem um algarismo. Então, eu vou colocar 9. Depois, algarismo que não se repete depois da vírgula. Então, quem que não se repete? É o 2. O 2 também só tem um algarismo. Então, eu vou colocar 0. Agora, eu vou resolver. 24 tira 2, né? Tirei esse 0 à esquerda, que ele não vale nada. Então, 24 tira 2 dá 22. E eu copio 90. O que a gente observa aqui? Que o 22 e o 90 são pares. Então, quer dizer que eu consigo simplificar essa fração. Então, vou dividir em cima e embaixo por 2. 22 dividido por 2 dá 11. 90 dividido por 2 dá 45. Então, a fração geratriz dessa dízima periódica vai ser 11/45. Certo? Vamos praticar um pouquinho? Então, nós temos lá na página 32 do livro didático o exercício 1,
que pede para encontrar a fração geratriz das dízimas periódicas simples. Então, esse aqui só são dízimas periódicas simples. Quer dizer que o período começa a se repetir logo após a vírgula. Então, vamos lá. Letra A, eu tenho menos 2,44. Bom, como eu tenho esse menos, eu vou ter que isolar ele, eu vou ter que colocar um parênteses, certo? Porque esse menos não entra na minha conta. Então, esse menos vai ficar para fora. Eu vou colocar o número que vem antes da vírgula e o período. Então, vai ficar o 24. Coloco aqui. Menos a parte inteira, que é o 2. Então, menos 2. Vai ficar aqui. Embaixo, quem que é o meu período? O 4. O 4 tem um algarismo só. Então, por isso que vai aparecer 9. Agora, eu vou resolver. 24 menos 2 dá 22 sobre 9. Não dá para simplificar, então essa é a minha fração geratriz. Por que que eu coloco esse menos aqui antes? Porque se eu colocar ele junto, eu vou ter que efetuar o seguinte. Menos 24 menos 2 vai dar menos 26. E essa maneira está errada. Então, esse menos ele fica para o lado de fora do parênteses, certo? Vamos à letra B? 0,11. Tá. Então, quem que eu vou colocar? A parte inteira e o número que se repete. Então, vai ficar 0,1 menos o número que vem antes da vírgula. Antes da vírgula só vem o 0. Quem que é o número que se repete? 1. Quantos algarismos tem 1? Um só, então eu vou colocar um número 9. 1 tira 0, 1. E copio 9. Então, 1/9 vai ser a fração geratriz dessa dízima periódica. Vamos à letra C? 17,888. Bom, então, primeiro eu vou pegar a parte inteira até o número que se repete. Então, vai ficar 178, coloco lá. Menos a parte inteira. Quem que é a parte inteira? É o número que vem antes da vírgula, 17. Então, 178 menos 17. Embaixo vai ser o período. Então, o período é o 8, é o número que se repete. O 8 tem um algarismo só, então eu vou colocar somente 9. Agora, eu vou efetuar. 178 menos 17 vai ficar 161 sobre 9, que não vai dar para simplificar também. Vamos a D? Toda vez que aparece o menos, eu tenho que lembrar dos parênteses, certo? Então, aqui eu tenho menos 6,35, 35, 35. Então, quem se repete é o 35. Então, vamos lá. A primeira parte, eu vou colocar o número que vem antes da vírgula mais o período. Esse período aqui tem 2 algarismos, então vai ficar 635, coloquei lá. Menos a parte inteira, que é o 6. Menos 6. O período é 35. 35 tem 2 algarismos, então vou colocar 2 números 9, certo? 2 algarismos 9. Agora eu vou resolver. 635 menos 6 vai ficar 629, e esse menos eu copio aqui, sobre 99, que também não vai dar para simplificar. Vamos lá, a letra I. Então, eu tenho aqui, quem se repete é o 29. Então, eu vou colocar 0,29, coloco lá primeiro. Menos a parte inteira. A parte inteira é o 0, coloco lá. Quem se repete? O 29. 29 tem 2 algarismos, então, eu vou colocar 2 noves. Agora, eu vou resolver. 29 tira 0, 29, e copio 99. Também não dá para simplificar. Fica assim, essa é a fração geratriz dessa dízima periódica. Vamos lá, letra F. 2,102, 102, 102. Então, primeiro eu vou pegar a parte inteira até o período. O período aqui, o número que se repete é o 102. Então, vai ficar 2.102, coloco lá. Menos a parte inteira. Quem que é a parte inteira? 2. Embaixo, quem que se repete? 102. 102 tem 3 algarismos. Então, vou colocar
3 noves. Agora eu vou fazer a conta. 2.102 menos 2 vai dar 2.100 sobre 999. Será que dá para simplificar? Que número? Vamos pensar aqui no 21. 21 e 9. Que número que tem? Que tabuada que tem um 21 e 9? A tabuada do 3. Então dá para simplificar por 3. Dividindo 2.100 por 3, então vai ficar 700 por 333. Certo? Por que é importante vocês saberem dessa simplificação? Porque quando nós temos exercícios de teste, como é no caso do livro Giro, quando dá para simplificar, tem que simplificar, porque a resposta que está lá no livro vai ser a resposta simplificada, sempre, certo? Vamos então ao exercício 2. Encontre a fração geratriz das dízimas periódicas compostas. Então, essa aqui é um pouquinho diferente. Composta, por quê? Tem um número aqui depois da vírgula que não se repete, ó. Aqui é o 1, aqui é o 5, o 0 e aqui é o 1 de novo. Então, vamos lá? Para resolver a dízima periódica composta, nós vamos copiar o número, a parte inteira, até o período. Então, aqui vai ficar 715 menos... Aqui eu vou copiar tanto que vem antes da vírgula até o número que não se repete. Então, por isso que fica 71 aqui, certo? Então, primeiro eu copio até a parte do período e depois a parte inteira e o número que não se repete. E embaixo, quem que é o período? Quem é o número que se repete? É o 5. O 5 tem um algarismo só. Então, eu vou colocar 9. Agora, depois da vírgula, quantos são os algarismos que não se repetem? Só tem um algarismo. Então, eu vou colocar 0. Agora, eu vou fazer a conta. 715 menos 71. Então, vai ficar 644 por 90. Nós observamos aqui, ó, que aqui é par e aqui é par. Então, dá para simplificar por 2. 644 dividido por 2 vai dar 322 e 90 dividido por 2 dá 45. Então, essa é a fração geratriz dessa dízima periódica. Tudo bem? Vamos à letra B. Na B eu tenho sinal de menos. Se eu tenho sinal de menos, tem que ter parênteses. E o menos fica para o lado de fora. Agora aqui, eu vou copiar a parte inteira até o número que se repete. Então, vai ficar 0,53, coloquei aqui, menos a parte inteira e o número que não se repete. Então, vai ficar 0,5, coloquei aqui. Embaixo, quem é o meu período? É o 3. O 3 tem um algarismo só. Então, vou colocar 9. Quantos algarismos aqui eu tenho que não se repete? Só o 5, que é um algarismo. Então, coloco 0. Agora, eu vou resolver. 53 menos 5 dá 48 e copio 90. E esse menos eu coloco aqui. Percebo aqui, ó, 48 e 90 são pares, né? Então, dá para dividir por 2, dá para simplificar por 2. Vai dar 24 por 45. Então, essa é a fração geratriz da dízima periódica da alternativa B. Vamos para C, então. Na C, eu vou colocar a parte inteira até onde se repete. Então, por isso que vai ficar 6.903. Menos a parte inteira e o número que não se repete. Então, aqui vai ficar o 690. Embaixo, quem se repete? É o 3. O 3 tem um algarismo só, então vai ser 9. Depois da vírgula, só aparece o 0, que é um algarismo que não se repete. Então, eu coloco 0. Agora, eu vou fazer a conta. 6.903 menos 690. Tem alguma coisa errada aqui. Dá para eu esquecer 0 aqui. Então, vai dar, simplificando, vai 2.071 por 30. Por favor, efetuem essa conta aqui. A Pro esqueceu algum 0 aqui.
para poder para dar esse resultado aqui, tá, gente? Foi erro, desculpem. Vamos lá para C, negativo, coloco parênteses. Então, vamos lá. Vou colocar a parte inteira até o período, ó. Quem se repete aqui agora é o 74, então vai ficar 1174. Coloco lá. Menos a parte inteira e a parte que não se repete, então ficou o 11. Coloco lá. Agora embaixo. Quem que é meu período? O período é o 74 que está se repetindo. O 74 tem 2 algarismos, então por isso que vão aparecer 2 noves. E depois da vírgula eu tenho o número 1, que é um algarismo só, que não se repete, então eu coloco um 0. Fazendo o cálculo, 1174 menos 11 dá 1163 por 990. Bom, agora nós vamos aos nossos exercícios. Lembrando que vocês devem entregar na escola se pegar impresso ou pelo WhatsApp da professora. Não deixem acumular os exercícios. No final do mês, os professores têm que fechar a média. E se vocês não entregarem as atividades, não tem como a gente estar colocando essas notas para vocês. Se mandar depois também, passou o tempo, não adianta. Então, vamos lá. Nós vamos resolver o exercício 7 da página 36 do livro didático. Então, vocês devem copiar e resolver no caderno esse exercício. Então, o exercício 7, ele é uma mistura daqueles outros dois que nós fizemos anteriormente. Encontre as frações geratrizes das dízimas periódicas a seguir. Então, nós temos a letra A, B, C e D. Primeira coisa que vocês têm que saber, se essa dízima periódica é simples ou ela é composta. Para poder definir como vocês vão achar a fração geratriz, certo? Então, primeiro coloque se ela é simples ou é composta, para vocês poderem ver como que vocês vão achar a fração geratriz. Depois nós vamos para o giro, os exercícios da página 36 e 37. Esses exercícios vocês podem resolver no próprio livro, tá? Então, o exercício 1 da página 36. A fração geratriz da dízima periódica 0666 é. Então, vocês vão usar aquela mesma maneira de calcular e vão encontrar a fração geratriz. Lembrando, quando a questão é de alternativa, ela pode aparecer simplificada. Então, por isso que eu coloquei essa observação, simplificar a fração se for necessário. É importante vocês deixarem o cálculo, viu? Resultado de matemática não cai do céu. Tem que efetuar os cálculos. Exercício 2. 5 nonos é a fração geratriz de. Uma maneira de vocês acharem qual que é a dízima periódica aqui é vocês dividirem os 5 por 9. Ou, se vocês já tiverem craques para obter a fração geratriz, vocês já vão ver de cara qual que é a fração geratriz, aliás, a dízima periódica dessa fração geratriz. Lembrando que a dízima periódica ela é infinita. E o que representa o infinito na dízima periódica? Os 3 pontinhos, as reticências. 3. Se A igual a 0,33 infinito e B igual a 0,22 infinito, o valor de A mais B é. Então, vocês vão efetuar a soma, né? Do A mais o B, lembrando que quando eu tenho vírgula, vírgula embaixo de vírgula. E vão encontrar a fração geratriz dessa soma. 4. A fração que gera a dízima periódica 0,24 é. Então, vocês vão observar aqui se ela é simples ou composta, e vocês vão encontrar a fração geratriz. Lembrando que pode estar simplificado aqui nessas alternativas, certo? Se precisar, simplifique. 5. Se A igual 2/5, B igual 1,2 e C igual a 0,555, o valor de A mais B menos C é. Então, primeira coisa, o A vale 2/5, certo? Nós temos uma fração. O
que vocês vão ter que fazer? Dividir. Então, vão dividir 2 por 5 e vocês vão encontrar um número com vírgula, certo? Aí, quando vocês obterem esse número com vírgula, vocês vão fazer o A mais o B. Então, vai ser esse número com vírgula que vocês encontraram aqui, mais o B que vale 1,2. Vão obter esse resultado. Esse resultado que der aqui, vocês vão fazer menos 0,555. O que vocês... Se esse número de cima for maior, vocês vão inverter aqui. Então, mas vocês vão efetuar essa subtração e é a partir daí que vocês vão encontrar a fração. Qual é a fração geratriz do resultado que vai dar aqui embaixo? Certo? 6. O número racional 0,212121 pode ser representado por... Então, qual vai ser a fração geratriz dessa dízima periódica? Lembrando, simplificar a fração se for necessário, porque nem sempre o resultado que tiver aqui vai ser a primeira fração que vocês vão obter lá. Vocês vão ter que simplificar. 7. O número racional 0,2555 é o mesmo que a fração. Então, primeira coisa, essa dízima periódica aqui, ela é simples ou é composta? Olha, quem se repete? O 5. Depois da vírgula tem um número que não se repete aqui, que é o 2. Depois, vocês vão resolver encontrar a fração geratriz, certo? Encontrando a fração geratriz, vocês vão ver qual das alternativas é a correta. 8. A fração 329 por 900 pode ser representada por... Uma maneira de vocês estarem encontrando essa dízima é vocês dividindo o 329 por 900. Página 36, exercício 9. Então, nós temos o A, que é igual a 0,322 e B igual a 0,333. O valor de A menos B é... Bom, nós vamos fazer o A menos B, mas para a gente armar essa conta, o número maior tem que ser em cima e o menor embaixo, certo? Então, será que vai ficar nessa ordem mesmo? E se eu tiver que inverter, provavelmente vai aparecer um sinal negativo. Então, se atentem aos cálculos aí, para vocês encontrarem a fração geratriz correspondente a esse cálculo. Exercício 17, da página 37. A geratriz de 0,36777 é... Então, primeira coisa, essa dízima é simples ou é composta? Quem que se repete? O 7. Quem que não se repete? 36. Olha, tem dois números que não se repetem aqui, certo? Então, cuidado na hora de vocês escreverem o denominador dessa fração. 21. Transformando 5/90 em um número decimal, encontramos. Então, vocês vão fazer a divisão 5 por 90. Nós vamos ter um decimal exato, quer dizer, essa divisão deu resto zero. Eu tenho uma dízima periódica simples, eu tenho uma dízima periódica composta, ou eu tenho um número inteiro. Se eu dividir 5 por 90, vai dar um número sem vírgula, sem nada, um número inteiro. Será? Então, qual das 4 alternativas é a correta? 22. A fração geratriz de menos 1,030303 é... Lembrando, primeiro eu tenho que definir essa fração, essa dízima, ela é simples ou é composta? Daí eu vou calcular, tá? Calcular a fração geratriz. Se tem que ver também se eu tenho que simplificar. Às vezes não. Porém, tem que observar esse detalhe, certo? 23. O número menos 1,444 pode ser representado por... Então, qual é a fração geratriz dessa dízima periódica? Lembrando, ela é simples ou é composta? Então, a partir daí, eu vou ver como é que eu vou estar obtendo a fração geratriz. Terminando, né, essa aula de hoje, fica esse pensamento aí para vocês. Seu futuro depende de muitas coisas, mas principalmente de você.
Obrigada por assistir a aula e até a próxima!